da epidemia. Um dos temas que eu vou pontuar hoje é sobre, né, as desigualdades sociais dentro da sociedade brasileira. Quando a gente fala desse tema, né, das desigualdades, a gente pode destacar, né, alguns tipos principais de desigualdade. Uma é a desigualdade econômica, né, que ocorre entre as classes sociais. A outra é a desigualdade racial, né, entre brancos e negros, que é uma herança do nosso passado escravista. A desigualdade de gênero, né, entre homens e mulheres, que é fruto ainda da nossa estrutura patriarcal. E as desigualdades regionais, né, entre cidades, entre estados e regiões. E, em relação, né, do ponto de vista econômico, né, quando a gente fala de desigualdade econômica, né, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais, né, do mundo. Né, só para vocês terem uma ideia, as 6 pessoas mais ricas, né, no Brasil concentram a mesma riqueza dos 100 milhões de brasileiros mais pobres, né, segundo dados do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E, do ponto de vista, né, em relação à desigualdade racial, a gente pode falar, né, quando a gente observa os dados, que a renda média do negro no Brasil ela equivale a 57% da renda média da população branca, né, conforme também dados do IPEA, né, ou seja, de cada 100 reais ganhos, né, por um branco, um negro ganha 57 reais. Então, são vários os dados que mostram, né, o abismo racial dentro da sociedade brasileira, que pode dizer que é agravado pelo preconceito, né, racial e pela discriminação racial que estão, né, entranhados dentro da estrutura da nossa sociedade. E, né, mais de 70, por exemplo, mais de 70% das pessoas que moram em favelas, né, no Brasil, se autodeclaram negras. Né? E aqui a gente pode até falar, né, em uma segregação racial indireta, uma apartação. Porque o que é segregação? É você começar a separar a sociedade de acordo, digamos, no caso segregação racial, de acordo com critérios, né, de raça, de acordo com critérios étnicos. Né? Então, é uma segregação indireta. Obviamente, a legislação não permite, mas, né, por todo o nosso passado colonial, né, isso vem se arrastando, né, desde o período, né, da escravidão. Né? Essa questão, essa segregação indireta, né, que está dentro, né, que agrava essa desigualdade racial, ela tem raízes no nosso passado escravista, né, onde até a abolição da escravatura em 1888 ela foi muito mais simbólica, né, do que efetiva, né, na prática. Né. Os ex-escravos foram libertados, né, mas sem nenhum programa ou preocupação para incluir, né, de fato, esse ex-escravo na sociedade brasileira. Então, falou assim, de hoje em diante vocês, né, estão livres, mas livres para quê? Né? Se não tinham qualificação profissional, se não tinham escolaridade, né, praticamente nenhuma, não tinham moradia, não tinham acesso a nenhum, né, direito, vamos dizer assim, alimentar para a sua sobrevivência com o mínimo de dignidade. Né? Inclusive, as favelas, elas nascem, por exemplo, no Rio de Janeiro, principalmente a partir desse contexto pós-abolição, já que os ex-escravos eles não tinham para onde. Começaram, né, a ocupar as encostas
né, da então capital, né, federal. Em relação à desigualdade, de gênero, e a gente pode, observar aí que a renda média da mulher no Brasil equivale a 70% da renda média do homem, né. E isso se deve principalmente ao fato que as mulheres estão, em sua maioria, em profissões, vamos dizer assim, tipicamente femininas, né. São, infelizmente, menos valorizadas, né, dentro da nossa sociedade. E, por consequência, tem uma menor média salarial. Então, por exemplo, 80%, né, dos trabalhadores domésticos, que emprega quase 10 milhões de brasileiros, né, são mulheres. Então isso tem, né, vamos dizer assim, um impacto na renda média, das mulheres dentro da nossa sociedade. Né, aí na tela vocês estão vendo, né, os tipos de desigualdade. Eu falei um pouco da econômica, da racial, da de gênero, né. Por último, aparecem aí as desigualdades, regionais, que também, são bastante visíveis dentro da nossa sociedade, né. No contexto de desigualdade regional, né, se a gente pegar, os 3 estados mais ricos da federação, São Paulo, Rio de Janeiro, e Minas Gerais, eles concentram quase 50%, né, da riqueza nacional, quase 50% do PIB brasileiro. E quando a gente compara, por exemplo, padrão de vida, qualidade de vida, né, o desenvolvimento humano entre os municípios brasileiros, né, a gente vai observar que tem municípios no Brasil com padrão de vida europeu, enquanto outros com padrão de vida bem semelhante, né, ao do continente africano. E na próxima tela, eu vou comentar aqui sobre alguns, agravantes, para, essas desigualdades sociais, né. O que que agrava esse abismo social dentro da nossa sociedade, né. E aí eu coloquei a questão, né, da igualdade de oportunidades versus a desigualdade de condições, né. Que agrava esse quadro, né, da desigualdade, das desigualdades sociais, é que, em muitos contextos sociais, a nossa legislação, menciona a igualdade de oportunidades, né. Isso está bem claro na nossa Constituição Federal, mas na prática não há igualdade de condições para todos, né. Então, uma coisa é você falar de meritocracia, por exemplo, para um estudante, que tem acesso às novas tecnologias de informação, aos cursos dos mais diversos, né, cursos de línguas, a família tem um imenso capital cultural. E outra coisa é você falar de meritocracia para um estudante, né, em uma pequena cidade brasileira, vindo de uma família, né, em condições de vulnerabilidade social e econômica grande, né. Então as pessoas partem aqui no Brasil, muitas vezes, de patamares muito diferenciados. Isso acaba agravando esse quadro das desigualdades sociais, né. A gente costuma dizer dentro da sociologia que, né, a gente tem, milhões de brasileiros que são cidadãos de papel, né. Essa é até uma expressão que foi, criada pelo jornalista Gilberto Dimenstein, né. O que são esses cidadãos de papel? São aqueles, né, cidadãos que têm os seus direitos elementares previstos na Constituição, né, no papel, mas não têm esses direitos assegurados, né, na prática. Na próxima tela aqui, um outro agravante para as desigualdades sociais é o que a gente chama de círculo vicioso da pobreza, né. Muitas vezes, né, esses cidadãos de papel são vítimas ou foram vítimas, por exemplo, do trabalho infantil, né.
e alimenta, né, um círculo vicioso da pobreza. Então, de acordo, né, com os dados do IBGE, a gente tem aí, né, entre 4 e 5 milhões, né, de crianças e jovens, né, dentro do trabalho infantil. Então, é um círculo vicioso porque a pessoa, né, desde pequena é obrigada a trabalhar, né, pela família, né, diante do contexto de pobreza, miséria e posse encontro, ao invés dela ir para a escola, ela, né, passa a trabalhar para ajudar no sustento da família e quando ela, né, mais tarde vai procurar um emprego, né, ela não vai conseguir um emprego que atenda todas as suas necessidades, vamos dizer assim, necessidades elementares, né, geralmente continuam trabalhando na informalidade justamente porque no período em que estavam em idade escolar, né, acabam tendo que trabalhar. Então, o que a gente percebe no trabalho infantil é justamente o que essa condição passando de geração para geração. Então, se não tiver, né, vamos dizer assim, a interferência do Estado através de programas sociais, você nunca consegue quebrar esse o agravante para esse abismo social aqui no Brasil é a carga tributária brasileira, né? A forma como os impostos são cobrados no Brasil, né? Forma acaba agravando, né, esse abismo. Então, a carga tributária brasileira ela recai proporcionalmente muito mais sobre os mais pobres, quando deveria ser o contrário, né? Já que o imposto, né, os impostos eles servem para financiar os gastos públicos, né, que são necessários, obviamente, mas os impostos eles também devem contribuir para a redução das diferenças, né, das desigualdades. Mas da forma como ele é cobrado, isso acaba aumentando as distâncias sociais, né? Então, para a gente entender isso um pouco, a gente tem que ter em mente, né, em regra geral, que a gente tem dois tipos de cobrança de impostos, né? O imposto indireto, né, que também é chamado de imposto regressivo, e o imposto direto, que é chamado também de imposto progressivo, né? Esse imposto indireto ou regressivo é aquele que está embutido nos produtos e serviços, né? O imposto direto já, ou chamado de progressivo, é aquele que incide diretamente no contra-cheque das pessoas. O imposto indireto, aqui no Brasil, ele é muito alto e acaba penalizando mais, né, as pessoas mais pobres. E mesmo o imposto direto, né, que é aquele que é cobrado sobre o salário da pessoa, a forma como ele é cobrado também aumenta as diferenças, né? Já que aqueles que ganham salários muito elevados, né, mais de 40, 50, 60 mil reais, acabam pagando o mesmo percentual, né, o mesmo percentual de quem ganha, por exemplo, 5 mil reais. Então, é comum dentro desse debate das desigualdades, né, para a redução das mesmas, reduzir, né, a uma discussão justamente para reduzir esses impostos indiretos, né, que recai mais sobre os mais pobres, e aumentar o imposto direto, principalmente sobre os rendimentos, né, mais vultuosos que ultrapassam aí 50, 60 mil reais, por exemplo, né? Então, a, se fala muito em reforma tributária, né, justamente para tentar fazer com que o imposto no Brasil ele cumpra uma de suas funções, que é distribuir renda, né? O imposto não só no Brasil, mas no mundo todo, quando se cobra imposto, tenta-se, né,
tornar a sociedade mais equânime. Tanto para isso é necessário vontade política, né, da classe política brasileira que infelizmente não tem nenhuma reforma tributária justa como prioridade, né. A gente vai discutir depois mais alguns pontos em relação a isso mais para frente no próximo